Oi, pessoal. Aqui quem fala é Núbia Gonçalves, do canal Império da Mente. Bem, hoje o assunto é meu calcanhar de Aquiles. Por quê? Vamos lá. Um rapaz veio até mim me contando a respeito do que estava acontecendo dentro da casa dele. E eu pensei em falar, mas esperei um pouco alcançar os seus demônios internos de abuso, tentativa de abuso que aconteceu. Não é fácil, não é simples. As pessoas romantizam demais esse tipo de prática, mas é um terror para nós que somos mulheres. Então vamos lá. A história se passou mais ou menos há mais de 20 anos atrás. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Para vocês terem ideia que quando a pessoa não tem caráter, isso se vem de berço. Por quê? Eu conheço o rapaz há muitos anos. Muito, desde criança eu conhecia ele. Conheço a família até hoje. Conheço os sobrinhos, conheço os tios, conheço todos os parentes. Isso se aconteceu nas minhas férias quando eu tinha 12 anos de idade. Estava na casa da minha avó, eu, minha avó e o meu outro tio, os dois ambos falecidos na época. E eu estava organizando os negócios da casa e aí minha avó mais o meu tio havia descido para o chiqueiro, para vocês terem ideia. E para poder tratar de uma vaca que estava doente. Então, aí eles desceram lá para baixo, né, para poder cuidar da vaca, né, que estava doente. E foi levar o remédio e eu fiquei dentro da casa. Eu tô lá mexendo algumas coisas lá dentro de casa, tava vendo televisão, né? Você entra, sobe as escadas, a sala tava assistindo televisão quando eu escutei alguém gritando: ó de casa, eu. Olhei e falei assim: oi, sua avó tá aí? Falei assim: minha avó tá. Só que ela não tá aqui agora não. Ela tá com meu tio lá embaixo cuidando de uma vaca que tá doente. Aí eu desci as escadas, né? Era 3 degraus, desci pra área, né? Aí eu falei assim, não, você quer que eu vou lá chamar? Aí eu desci, né, pra ir até onde tem uma mureta, né, de estacas que separa o terreiro e do quintal principal, né, da casa. Eu falei assim, eu vou lá chamar minha avó então, você tá aqui? Aí na hora que eu fui, né, pra sair da área, eu senti alguém me puxando pra trás. E me apalpando, né? Falei assim, o que, menino? Isso eu tinha 12 anos de idade. Aí eu falei assim, mas não vai ficar assim não. Menina, eu mexi daqui, mexi da lá. Consegui me soltar dele. Parece que eu não lembro bem porque o trauma foi tão grande que eu acabei apagando muita coisa. Mas só sei que eu consegui me soltar da criatura e fui pra cima da mesa. Pra cima dessa mesa havia uma garrafa de velho barreiro. Quem mexe muito, quem bebe muito sabe como é que é o velho barreiro, né? Uma garrafa mais ou menos desse tamanho, porque minha avó usava muito essas garrafas para dar remédio para os animais doentes. E eu peguei essa garrafa e fui pra cima dele. Falei assim, vem pra você ver. Aí ele começou, ele assustou, né? Não achava que eu ia pra cima, né? Eu não sou franzina, eu sou uma mulher alta. Então, desde dos meus 10 anos em diante, já cresci e fiquei um tamanho só. Então, eu tinha um corpo já de mulher, mas eu tinha 12 anos de idade quando isso aconteceu. E aí vem. E ele olhou pra mim, né? E começou a caçoar, né? Falei assim, calma aí. Eu olhei pra cima da mesa, deixei a garrafa e peguei a faca. Aquelas faquinhas de mesa, que geralmente bem amolada, pois é, eu fui pra cima dele.
Aí ele viu, né, que eu não ia arregar, que eu ia pra cima dele, aí ele foi embora. Então, pra vocês terem ideia, abuso é de quem você menos imagina. Detalhe, a mãe desse rapaz, um tempo depois, ficou doente. E quem é que foi atrás dele, dentro da roça, para levar pra mãe dele ver? Minha mãe. E as pessoas acham que é lindo ficar romantizando abuso em cima de nós, mulheres. Pai, irmão, que fica achando isso lindo, maravilhoso, gostoso. Não é não. É desumano. É nojento esse tipo de atitude. Pessoas que acham que é bonito abusar da irmã. Ah, mas se ela tiver a idade adulta, não importa. Aquela pessoa que te abusou desde criança até você se tornar adulta, você acha o quê? Bem de você, eu garanto que não vai falar. Você sempre vai viver com medo, com vergonha, com receio de ser apontada na rua. Ah, mas ela é safada, ela gosta. Mas é claro, você a ensinou a agir dessa forma. E ela vai achar isso normal. Então, essa mulher que foi abusada quando criança e continua o abuso até a sua idade mais velha, ela vai achar que todo homem tem que agir dessa forma. Espera aí um pouquinho. Voltando à história. As pessoas ainda romantizam esse tipo de abuso psicológico. Eu falo por mim, não falo pelas outras, eu falo por mim. Hoje eu detesto que me abrace pelas costas. Hoje eu não confio em nenhum homem. Não confio em nenhum homem. Desconfio de tudo e todos. Esses foram os traumas causados por isso. Um abuso, uma tentativa de abuso. Só não consumou porque eu fui pra cima dele. Porque eu fui pra cima dele pra bater com toda a fúria, porque eu não aceito esse tipo de coisa. Um tipo de conduta dessa. Aí eu escuto pessoas romantizando esse tipo de atitude. Não me afasta. Pessoas doentes. Doentes psicologicamente e moralmente. Um tipo de homem que faz esse tipo de coisa com a própria filha, ou que quer que seja, se brincar, às vezes, nenhum tratamento, às vezes, é o suficiente, porque isso pode vir ou pelo DNA de pessoas doentes, ou a prática de algum familiar, pai, tio. A pessoa acha que é aquilo bonito. Acha bonito e ainda fica falando para Deus e o mundo, tá? A pessoa que geralmente ela é abusador, abusiva, ele ainda conta esses casos se vangloriando. Falo porque eu sei do que eu estou falando. Eu vi. Conheço o tipo desse, infelizmente. Aí eu escuto pessoas romantizando esse tipo de abuso. Além de ser um incesto, igual a alguns casos que eu já escutei, pessoas acham isso louvável e ainda acha graça. Porque essa mulher, que não é só eu, tem muitas, passa por isso por ele. Irmão, primo abusivo, tio abusivo. Ainda acho bonito, gente. Tem pessoas que falam, eu falo porque eu sei. Então, analisando o agressor e a família dele,
eu posso falar, porque eu conheço há muitos anos, é da mesma índole. A mesma índole. O pai abusava psicologicamente da própria mãe. Tanto que quando ela faleceu, a coitada infelizmente faleceu de câncer do útero, para vocês terem uma ideia. Antes dela morrer, ele já estava com a amante, o pai do meu abusador. O tio, da mesma forma, abusava psicologicamente da tia dele. E dentre outros irmãos que também eu conheço, até agora, pelo que eu vi, nenhum prestou. Em termos de homens que respeitem as suas mulheres, moralmente falando, nenhum presta. Posso afirmar, porque eu conheço. Anos depois, minha mãe me perguntou. Anos depois, mais de 20 anos depois. Ela me perguntou, né, sobre uma outra pessoa que eu conheço. Perguntou, fulano mexeu com você? Porque esse rapaz, esse homem, já hoje avô, tentou mexer com uma amiga minha, amiga de infância. Minha mãe sabe. Falei pra minha mãe, não, ele não mexeu comigo não, mas fulano que você foi atrás dele na roça, buscar ele, porque a mãe dele tava morrendo no hospital, ele tentou me agarrar na minha avó, só que ele não conseguiu porque eu fui pra cima dele, pra bater nele com a garrafa. E não muito contente, eu fui pegar a faca pra pegar ele. Ela olhou pra mim, estatalou os olhos e falou assim, é essa prega mesmo. Aí ela olhou. Hoje, esse trauma que eu vivi aos meus 12 anos, não confio. Homem nenhum. Pode ser quem for, não confio. Trauma causado por isso. Então, homens que ficam vangloriando esse tipo de atitude, francamente falando, é a escória da escória. Porque a mulher que sofre esse tipo de abuso, ela fica com isso na cabeça dela durante anos da sua vida. Anos da minha vida eu tive problemas no meu útero porque eu renegava a minha parte feminina completamente. Porque eu fui abusada, tentativa de abuso, tocar no corpo de uma mulher sem a autorização dela é um crime. Ela não pediu, eu não pedi nada, eu tava conversando com o rapaz, ele simplesmente achou o direito de me tocar. Então, você que dissemina isso como algo louvável, eu no seu lugar tomaria vergonha de falar esse tipo de atitude. Que pra mim e outras mulheres que passaram, que tiveram o ato consumado, é uma tortura ser uma mulher. Carregando isso durante anos e anos. Porque o útero da gente somatiza isso tudo. Toda a violação psicológica e mental que a gente sofre. Então, hoje eu posso falar pra você, hoje minha mãe ela sabe, mas os demais não sabem. Na época, se eu tivesse contar toda essa história pro meu tio, eu te garanto que teria causado maior furdunço, porque o meu tio, ele não tinha muito tato, não. Ele não admitiria que um homem entrasse dentro da casa da mãe dele e tentasse agarrar o sobrinho dele. Minha avó morreria de desgosto. Por quê? Por um simples ato de alguém conhecido entrou dentro da casa dela, roubou as coisas dela, ela infartou, imagina ela saber disso. Mas nada melhor que um dia após o outro. Um dia
um dia da caça, o outro do caçador. As coisas mudam. Então, você, mulher que sofre abusos, não se cale. Não deixe que ninguém te viole. Pode ser quem for. Não aceite. Porque depois você fica doente, com todas as doenças que temos, por causa de fundo emocional, por ter sido violada. E no final essa pessoa ainda vai ficar te olhando, caçoando da sua cara. E ainda o desprazer de ouvir: ah, ela gosta disso, ela sempre gostou disso. Uma cara de pau quando essa história ela é revelada. É isso que você escuta por ficar calada. Eu, no seu lugar, falaria. Demorei muito tempo para falar para minha mãe, mas eu falei. Hoje eu te garanto que ela não olha para a mesma cara pros parentes dessa pessoa. Hoje ela não é mais a mesma pessoa com esses que ela já sabe quem é. E isso é a história. Então você que fica romantizando esse tipo de abuso contra nós, mulheres, crianças e rapazes também que são abusados quando é criança, eu deveria te dizer uma coisa. É um desprazer de ter um tipo de ser desse na Terra, propagando esse tipo de abuso e ainda achar bonito. É um desprazer ter na Terra. Mas é bom que ainda tem pessoas que ao menos têm um mínimo de moralidade, igual eu encontrei esse rapaz preocupado com a irmã. É louvável e muito raro. Homens assim deveria ter mais. Mas como a gente sabe que o louvável é você ser um canalha, infelizmente, as pessoas de bem somos chamadas de tolas. Viva aos tolos, que ao menos tem um mínimo de dignidade e moralidade. Essa é a história. Demorei muito a contar porque, como eu disse, são os meus demônios saindo. É isso. Então até mais, gente. Tchauzinho.